A contabilidade pode pagar os impostos da minha empresa? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor e empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá uma pausinha aí rapidinho, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, gestão trabalhista, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros que podem te ajudar muito aí no seu dia a dia profissional. Muitos empreendedores acham difícil ter que pagar os impostos da empresa, paga uma coisinha aqui, uma taxa ali, fica pagando coisas toda hora. E aí vem a dúvida, eu posso pedir a contabilidade para pagar os impostos da minha empresa? Vamos por parte. Primeiro, o histórico disso. Antigamente, quando o sistema bancário não era tão desenvolvido nessa parte digital como é hoje, diversos aplicativos e tudo mais, pagar contas era muito mais difícil. E era bastante comum, eu mesmo já presenciei isso no início da minha carreira, de contadores que eu trabalhei com eles ou de colegas que efetuavam o pagamento dos impostos para clientes. Só que veja bem, isso acabava que naquela época, como as coisas eram muito mais difíceis, gerava um trabalho muito grande, essa parte de prestação de contas do que foi pago, o que não foi, gerava assim, às vezes até dúvidas sobre se realmente o imposto tinha sido pago, se não tinha. Então, não eram raras as vezes que isso dava problema e dava confusão. Hoje, é muito mais fácil qualquer cidadão, inclusive o empreendedor, efetuar o pagamento dos seus impostos, ali pelo aplicativo e tal, ele já lê o código de barra, já efetua o pagamento, no celular mesmo, já faz a aprovação, mas ainda assim a gente sabe que isso depende muito de perfil. Tem gente que não tem tempo, ou às vezes não tem a disciplina, não tem o saco necessário para fazer isso. E aí o que pode ser combinado? O serviço, o contrato de serviços contábeis padrão, ele não engloba pagamento de contas, tá? Então, assim, a maioria dos contratos, né? Claro que você pode fazer um contrato com a sua contabilidade incluindo isso, mas normalmente o contrato de contabilidade só engloba o fechamento da folha de pagamento, a parte trabalhista e suporte nesse assunto, a parte tributária e suporte nesse assunto, a parte contábil e suporte nesse assunto e a parte de regularização da empresa, alterações, contratos, licenciamentos e etc. Mas está se tornando muito comum a prestação de serviços de terceirização da parte financeira e administrativa da empresa. Por quê? Porque dependendo da empresa, se o empreendedor tem as dificuldades que eu disse no início para controlar suas rotinas administrativas, efetuar os seus pagamentos, controlar contas a pagar e contas a receber, ele pode combinar com a contabilidade de terceirizar esse serviço para a contabilidade. E aí não seriam só os impostos, mas, na verdade, um acompanhamento da rotina administrativa e financeira da empresa como um todo, como por exemplo o controle de contas a receber, o controle de contas a pagar, o agendamento das contas no app do banco para que o empreendedor só entre lá e faça a aprovação dos pagamentos sem ele ter que digitar, porque realmente dá um pouco de trabalho, dependendo da quantidade de pagamentos e quantidade de boletos que a empresa tem, digitar tudo isso para ser pago dá trabalho, demanda tempo e organização e disciplina. Então, se você puder terceirizar isso para alguém que já é profissional dessa área, que já tem experiência com esse tipo de trabalho, fica mais simples para o empreendedor, porque ele vai poder descansar e, novamente, assim como eu sempre digo por aqui, ter paz e tranquilidade para se concentrar no seu realmente, para atender os seus clientes, para se concentrar no seu trabalho real. Além disso, poderia contratar um empregado para fazer isso, mas muitas vezes a demanda não é tão grande que justifique o empregado e também o empregado é um ser humano e aí você vai ter que lidar com a dificuldade de gerenciar isso. Muitas vezes contrata um empregado que não sabe fazer e às vezes nem o empreendedor mesmo sabe como deve ser feito. O empregado pode se ausentar, pode ter problemas pessoais, pode ter problema de saúde e a parte administrativa e financeira não pode parar. Você não pode deixar de pagar as contas só porque o empregado que faz aquilo naqueles dias não veio. E aí você pega para
retomar um serviço que você não estava fazendo, você nem lembra da rotina, não sabe como era feito, e aí vai ficar perdido. Então, existe uma vantagem muito grande em terceirizar para a empresa de contabilidade, se ela oferecer esse tipo de serviço, a parte administrativa e financeira do seu negócio, e aí, nesse caso, não serão pagos apenas os impostos, mas também será elaborado um contrato, claro, definindo a responsabilidade e o papel de cada parte, os limites de acesso, os limites de segurança para que seja observada a segurança em relação ao seu patrimônio, em relação aos seus recursos, e aí a contabilidade vai executar procedimentos pré-combinados e pré-determinados para que a sua rotina administrativa e financeira ande como deve andar, funcione como deve funcionar, todas as suas contas sejam recebidas e pagas, você receba um demonstrativo de pagamentos e recebimentos que vai te ajudar aí na tomada de decisões e você fique mais tranquilo para se concentrar na sua rotina diária, pesada, de atendimento aos clientes, prestação dos seus serviços e diversos outros aí. É mais tempo até para você ter com a sua família, porque isso acaba sendo feito no horário que a gente vai para casa e que a gente tem que destinar aos nossos filhos, ao cônjuge, à nossa família, não é verdade? Então, era isso. Dá um joinha aí para a gente levar o conteúdo desse vídeo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por você ter assistido comigo até aqui. Um abração, até mais, tchau.